Boa tarde, meus amores. Vamos ter aqui uma rápida palestrazinha. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótima. Espero que vocês estejam bem. Então, a palavra de Deus para você hoje é compreendendo a cura interior. A cura interior é quando Deus trata com o nosso espírito. Quando Deus trata diretamente com a nossa alma. Então é a cura mais profunda que Deus faz na vida de um ser humano. E não importa quem ele seja. Não importa o que ele tenha feito na vida. Ele pode ser o ser humano mais pecador do mundo. Que não existe mais nem menos. Todos são igual. Mas eu estou falando assim para vocês terem uma ideia. Porque na Bíblia diz que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. A pessoa que comete estelionato não é mais pecador que a pessoa que furta um prego de alguém. Nem a pessoa que furtou o prego de alguém é menos pecador que alguém que assaltou um banco. Para Deus não existe pecado, pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado e ponto. Então, quando Deus quer tratar com a nossa alma, é o que chamamos de cura interior. Ele faz assim, ó. Ele vai na alma, no íntimo da pessoa. E ele, quando faz, ele não deixa por fazer, ele faz completo. Vamos ao versículo. Aqui, ó. João capítulo 4, que fala da mulher samaritana. Mas eu não vou ler desde o começo, para não ficar muito extenso. Eu vou frisar aqui um versículo ou dois no máximo. Mas a epígrafo fala: a samaritana encontra com o Messias. Que o Messias é Jesus. Então, nessa cidade de Samaria havia um poço que Jacó herdou do seu pai. E depois da morte de Jacó, aquele poço ficou ali na cidade para abastecer toda a cidade de Samaria. E uma mulher, que a Bíblia fala que essa mulher era prostituta, e ela, por ser prostituta, ela não podia se misturar com as outras mulheres. As casadas, as viúvas, nem muito menos as solteiras, as virgens. Então tinha uma hora específica para esses tipos de mulheres, considerada como do baixo meretriz, e buscarem a sua aguinha lá, sem ser pisoteada e excomungada pela sociedade. Então, aqui ó, o versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos, os discípulos de Jesus, haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher de Samaria? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Porque havia aquela rixazinha entre Samaria e Judeia, que era a cidade de Judá. Jesus respondeu a ela: se conhecestes o dom de Deus, e quem te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
E a mulher lhe interrogou: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é muito fundo. Onde tu podes conseguir água viva? Aí Jesus responde. Aí a mulher continua: acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Porque assim, Jacó, por ter deixado aquele poço de herança para aquela cidade, Jacó ali era uma celebridade. Jacó ali era o homem mais famoso daquela cidade, porque ele deixou aquele poço ali para se abastecer a cidade. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, nele se fará uma fonte de água viva. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e não volte aqui a retirar água outra vez. Pediu-lhe Jesus: vai chamar o teu marido. Aí quando Jesus disse isso para a mulher: ok, beleza, eu vou te dar água, mas vá primeiro chamar seu marido. Aí a mulher, deu aquela freada, olhou para Jesus e disse: eu não tenho marido. Jesus nem deixou ela dar continuidade, porque a Bíblia não diz não, mas eu acredito que ela ia dizer: ah, Senhor, teu marido não, eu sou uma mulher de vida fácil, sou prostituta, e teu marido não, homem nenhum quer casar comigo não. Mas Jesus nem deixou ela continuar. Ela só bastou dizer: eu não tenho marido, Senhor. Jesus já ali interrompeu ela e disse: disseste bem. Porque tivesse 5 maridos e agora o que tu tens ainda não é teu. A Bíblia não relata, mas provavelmente aquela mulher estava envolvida com algum homem casado. E nem por isso Jesus deixou de abençoar ela. Nem por isso Jesus deixou de fazer na vida dela o que ele tinha para fazer, o propósito dele. Ele não deixou de cumprir o propósito dele na vida daquela mulher, por ela levar aquele estilo de vida, entendeu? E Jesus disse para ela: disseste bem, tivesse 5 maridos, e o que tens agora ainda não é teu. Cadê? Aí aqui, ó, o versículo 17. Confessou-lhe a mulher, confessou-lhe a mulher: Senhor, não tenho marido. Pronto. Aí o 18. Aí foi quando Jesus, no versículo 18, disse: disseste bem, pois tivesse 5 maridos, e o que tens agora ainda não é teu e tal. O versículo 19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. É aí que começa o plano de Jesus na vida daquela mulher. A cura interior. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou-lhe Jesus à mulher: podes crer-me, está próximo a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Jesus disse para ela: verdade, os seus pais adorou aqui em Samaria,
Mas os habitantes de Samaria, de Jerusalém, diz que o lugar certo de se adorar a Deus é em Jerusalém. Mas eu quero lhe dizer que nem aqui em Samaria, neste monte, nem em Jerusalém, será o lugar exclusivo de adoração para Deus. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que foi isso que Jesus disse para ela. Vai chegar um tempo que nem aqui em Samaria, nem em Jerusalém será o lugar específico, exclusivo para se adorar a Deus. Vós adorareis o que não conheceis. Mas a hora, o versículo 23, mas a hora está chegada e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus disse para a mulher, quem adorou aqui em Samaria não está errado de adorar. Aqui em Samaria. Quem adora em Jerusalém ou quem adora em outras cidades não estão errados. Mas chegará o tempo que todo e qualquer lugar será o lugar certo para se adorar o Pai. Desde que se adore ao Pai em espírito e em verdade. E a Bíblia relata que quando Jesus falou todas essas coisas para aquela mulher, a começar da vida que ela levava, dissoluta, uma vida de prostituição, uma vida abominável aos olhos de Deus, quando Jesus relatou a situação da vida daquela mulher, explicou para ela que nem ali em Samaria, nem Jerusalém, nem qualquer outro lugar seria de fato o lugar exato para se adorar a Deus, mas que a hora era aquela de se adorar o Pai em qualquer lugar, desde que o adorassem em espírito e em verdade. Aquela mulher ficou tão maravilhada de ouvir todas aquelas coisas da boca de Jesus, que ela correu para o centro da cidade e saiu gritando para todo mundo ouvir. Ela nem se incomodou com o fato de que, por ela ser uma prostituta, ela não podia ter contato com a sociedade. Ela esqueceu até dessa condição dela, que ela saiu pela rua gritando, foi pro centro da cidade. Vinde e vede o homem que falou toda a minha história. O Messias, o profeta, tá lá no poço do nosso pai Jacó. Foi aí que começou a cura interior na vida daquela mulher. Porque quando Jesus, ele trata com a gente, ele vai naquele lugar específico onde ninguém mais pode ir. O nosso íntimo. Provavelmente, todos os homens que se aproximou daquela mulher foi apenas com o intuito de desfrutar do corpo dela, com o intuito de induzi-la a pecar ainda mais. Mas naquele dia foi diferente na vida daquela mulher. O homem que se aproximou dela, o homem que se dirigiu a ela, não foi com o intuito de desfrutar do corpo dela de maneira negativa, pecaminosa. Não foi no intuito de induzi-la a pecar ainda mais. Aquele homem que se aproximou daquela mulher, que se dirigiu àquela mulher, era um homem diferente, era um homem especial. Ele tinha sim o intuito
de desfrutar dela, mas de uma forma diferente. E a forma diferente era com que ela se tornasse uma missionária. E diz os estudiosos de teologia que aquela mulher foi a primeira missionária separada por Jesus, escolhida por Jesus. Meus amores, porque Jesus ele faz assim. Ele vai lá no lixão e resgata aquele ser, aquela criatura que todo mundo olha e diz, é caso perdido. Aí não tem mais jeito, é daí pra pior. Aí Jesus vai lá, resgata, faz a cura interior, que é a principal, para depois então vir a cura exterior. Porque a palavra de Deus diz que o que mata o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E da mesma forma, o que dá vida ao homem é o que sai. Do jeito que o que sai pode matar, também pode dar vida e vice-versa. Por isso que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele começa por dentro. Porque quando ele começa por dentro, aí sim começa a transparecer o efeito exterior. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua, não adianta ninguém olhar com um olhar de desprezo e dizer, mas ela, a fama dela não é muito boa. A fama dele não é bom. Ele já fez coisas terríveis. Ela já fez coisas terríveis. Ele não merece confiança. Ela não é flor que se cheire. Não é pessoas que se possa ter amizade. Eu acredito que você já ouviu muito alguém falar isso de você. Mas eu quero dizer para você, meu atribulado, minha atribulada, que está me ouvindo neste momento, que quando Jesus chegar na sua vida e começar a fazer a cura interior, meu amor, o resultado exterior vai deixar todos à sua volta assim, ó. Não acredito. Quem diria? Ele, ela. Meu amor. Porque Jesus vai lá no monturo, tira do lixão e senta no trono de príncipe. E quando Jesus fizer a cura interior, você vai entender que o propósito de Deus, que os planos de Deus na tua vida é maior e mais alto do que o que tu possa imaginar. O que Deus tem na tua vida vai além, muito além do que você possa imaginar ou sonhar para a tua vida. Então não se preocupe. Não interessa para Deus, não interessa o que você fez. Para Deus interessa o que Ele vai fazer na tua vida. Quando Ele fizer a cura interior no teu ser, aí sim, todos vão olhar para ti. Eu acredito com o mesmo olhar que olharam para aquela samaritana, que até então era uma prostituta, desprezada e rejeitada por toda a sociedade. Na tua vida não será diferente. Recebe?
Porque a tua cura interior vai chegar. E vai ser grande o que Jesus vai fazer na tua vida.